Queridos, é uma honra, quero agradecer, a confiança dos pastores. E é uma honra, pregar hoje, dando início a uma série, fortalecendo a fé. E não há um momento tão propício, queridos, para falar de fé, para ter a fé fortalecida, quando a palavra rema que o Senhor nos deu para o ano é o quê? Avançar. Gente, se você conhece o mínimo que você conhece da história da igreja, você vai saber que todas as vezes que a igreja avançou, fé foi necessária. E continua. E continua. Então, hoje nós estamos começando essa série, fortalecendo a fé, encontrando encorajamento na sua palavra. Amém? Então, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Nós vamos falar sobre algo que pode atacar terrivelmente a nossa fé. Preocupação, ansiedade. Isso pode atacar. Não estou me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Pode atacar terrivelmente a nossa fé. E nós vamos ver isso. Preocupação e ansiedade. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai, guarde essa palavra, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua vida? E quanto ao vestuário, por que andeis solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus, assim, veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que as necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ah, gente, que palavra gloriosa. Que palavra gloriosa. Mas antes da gente entrar aqui, gente, a gente tem que dar uma lida no capítulo anterior, capítulo 5. No capítulo 5, começa assim: Jesus, vendo a multidão, assentou-se e aproximou-se dele os seus discípulos. E aí Jesus começa a pregar. Jesus começa a pregar sobre as bem-aventuranças. Jesus começa a dizer assim, olha, bem-aventurado os que choram. Quê? Quem chora é bem-aventurado? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e serão fartos. Ué, mas Jesus não acabou de falar lá no 6? Para que vocês estão preocupados com comida e com bebida? Não falou? E aqui ele está dizendo, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Presta atenção. Jesus está falando de duas coisas. Coisas internas
e coisas externas. A fome que ele fala no 5 é de fome interna. E depois ele manda o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? Você sabe qual é a expressão sobre reino de Deus? Tem muita, mas tem uma que diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. É por isso que Jesus cuida e fala no 5 sobre fome e coisas internas. Porque logo no 6, ele vai falar das coisas externas. E ele fala, então a gente precisa entender. Ele assenta e fala assim: e aproximando os seus discípulos. Jesus assenta e os discípulos aproximam e Jesus começa a falar. E o nosso primeiro tópico é o seguinte: não se preocupe, Jesus já liberou a palavra. Os discípulos aproximou e Jesus começa a liberar a palavra. Queridos, igreja do Senhor Jesus, a dinâmica é a mesma. Eu me aproximo e Jesus se aproxima de mim. A dinâmica continua sendo a mesma. Identidade. Não é identidade, é intimidade. Intimidade. A dinâmica continua a mesma. Sabe por quê? Aqui está dizendo assim: não se preocupe, Jesus já liberou a palavra. Muitas vezes a gente fala assim: eu não estou escutando Deus falar. Aproxime-se de mim, Jesus diz, e eu vou me achegar a vós. Não se preocupe, Jesus já liberou a palavra. Temos que saber que a palavra foi liberada a nosso respeito. Que palavra? Gente, nós precisamos conhecer as promessas de Deus em relação à nossa vida. Sabe por quê? Porque senão a ansiedade vai nos atacar. Vai atacar a nossa fé. Isso é muito importante. Vocês lembram de quando Jesus... Você sabe por quê? Porque se eu não conheço as promessas que Deus, a palavra liberada, o que Deus tem liberado, quando vier as situações, queridos, eu não tenho como declarar. Porque se é uma das coisas que a ansiedade é excesso de futuro no presente. Então eu preciso conhecer o que Deus liberou sobre a minha vida. E eu vou dar um exemplo de vocês. Você lembra quando Jesus estava no barco com os discípulos e sobreveio uma tempestade? Quem lembra dessa passagem? Pois é, veio uma tempestade e ele dormia no barco, na pomba. Os discípulos chegam: mestre, não te importas que perecemos? Gente, eu perguntei, o que faz? Porque Jesus ali era um ser humano. O que faz um ser humano, queridos, conseguir dormir no meio de uma tempestade, um barquinho? Porque é barquinho, gente, nesses navios assim, sabe? Que a gente vê hoje não. Era um barco de madeira comum. O que faz? É porque Jesus, queridos, conhecia, no momento que a ansiedade tomou conta do coração dos discípulos, Jesus estava dormindo. Você sabe por quê? Ele levanta, ainda dá ordem ao vento e à tempestade. É ou não é? Manda acalmar. Sabe por que Jesus tinha essa capacidade? Sabe por que a ansiedade, a preocupação não tomou o coração dele? Porque Jesus conhecia a palavra liberada sobre a vida dele. Ele sabia que ele não ia morrer afogado, que o destino dele era morrer numa cruz. Ele sabia, naquele momento, quando a tempestade veio, ele não deixou a ansiedade. Sabe por quê? Porque ele sabia o destino dele. Então ele sabia qual era a palavra liberada sobre a vida dele. Que era morte, sim, mas não morte com água, morte na cruz. Sabe o que acontece com a gente? É que no momento que a tempestade abate o nosso barco, que o vento assopra, a gente não traz à lembrança aquilo que nos dá esperança. A gente não consegue entender qual é o nosso destino, queridos. Quando as tempestades vier, o que nós temos que fazer? Quando a ansiedade tentar atacar a nossa fé, impedindo a gente de avançar, o que nós temos que dizer? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Conhecer as verdades de Deus sobre a nossa vida. Jesus dormia. Sabe por quê também? Ele conhecia, não era afogado que ele ia morrer. A promessa do Pai não era assim, era derramamento de sangue. E geralmente quem morre afogado
derrama sangue, né, gente? O corpo vai inchando. Você está vendo? Ele sabia qual era a palavra a respeito dele, queridos. Você sabe qual é a palavra de Deus a seu respeito? Deus te tirou lá do Brasil com uma promessa. Cuidado, não deixa a perseguição. A primeira coisa, se ele te deu uma promessa, se ele te trouxe, ele é fiel para te manter aqui. Saiba o que Deus falou a seu respeito. Jesus sabia. Sabe por quê, querido? Por isso a ansiedade, a preocupação não tomou conta dele. Ele não deixou. Ele viu a tempestade e sabia, eu não vou morrer afogado. O meu destino é morrer numa cruz pelos pecados deles. Ah, como isso é importante. Aquilo sustentou e o que fez? Impediu a ansiedade de tomar. Outra coisa, Jesus colocou para fora, ele disse, paz. Mandou o vento acalmar. Foi ou não foi, gente? O vento ficar calado e as ondas se acalmar. Jesus tinha paz dentro dele. Nosso problema é que na hora que a tempestade vem, o que está dentro de nós? A gente vai conseguir colocar o que está dentro de nós para fora. E ele colocou o que estava dentro dele. Paz. Aquieta-te, vento. Aquieta-te, vento. Era isso que ele tinha dentro dele. Queridos, o que é que nós temos dentro de nós? Porque o reino de Deus, nós vamos falar sobre isso. Essa passagem que eu li, queridos, ela não é só sobre ansiedade, não. Essa passagem, ela é sobre paternidade. Porque aqui, Jesus fala assim, o vosso Pai, ele nos lembra a nossa paternidade, de quem nós somos filhos. Esse texto aqui, queridos, essa palavra aqui que Jesus libera, ela é de paternidade, ela é de herança, ela é de investimento. Tem tudo isso aqui. É essa que é a palavra liberada nesse texto. E aí, por isso, a ansiedade, a preocupação não toma o coração de Jesus, porque ele conhecia a palavra liberada. Segundo ponto, não se preocupe, você tem valor aos olhos de Deus. Conhecer o valor que nós temos, queridos, vai impedir que a ansiedade nos açoite. Olha, no versículo, diz assim, a ansiedade muda o valor das coisas. Observem, quando Jesus começa, ele começa assim, observem. Olhem, tem tradução que diz, olhem os lírios do campo. Sabe por quê? Lá no 5, quando Jesus olhou a multidão, lembra? E aqui ele fala assim, se vocês querem lidar com essa ansiedade e acabar com ela, a primeira coisa que vocês têm que mudar é a visão. Põe o olhar de vocês aonde tem valor. E ele diz assim, olha as aves do céu, elas não têm celeiros, elas não têm poupança. Gente, eu não estou pregando aqui sobre irresponsabilidade, não. Ter poupança, ter isso é muito bom. O que eu estou dizendo é você não deixar que a ansiedade tome conta do teu coração, a ponto disso de tirar paz. É isso que eu estou falando. E é isso que Jesus está falando. E olha como a ansiedade troca o valor. Ele fala assim, olha as aves do céu. Agora, se eu cuido delas, não vou cuidar de vocês que são filhos. Olha o valor delas. Aves, gente, animais não são filhos de Deus, são criaturas. Nós somos filhos de Deus. Ele está dizendo, olha o valor que elas têm e olha o valor que vocês têm. Tira o olho. Jesus começa do menor para valorizar o maior. Gente, essa questão de saber ver, não é só de enxergar, mas de saber ver, é muito importante para que a ansiedade não tome o nosso coração. Sabe qual foi o problema dos soldados de Saul? Quando estava lá o gigante Golias? A visão. 40 dias. O homem afrontando o exército de Israel. Não tem homem aqui para lutar para mim, não. Todos os dias, Saul tinha que enviar um homem. Agora você imagine como que aqueles soldados iam dormir. Qual era a preocupação deles? Será que amanhã não vai ser eu que vou ser o enviado e vou morrer? Porque diz que eles olhavam para o
gigante, queridos, e todos temiam e sabiam que era morte na certa. Eles viam o gigante com todo poder, com muito poder. Até que chega um que tem o coração sem ansiedade, sem preocupação e confia em Deus. E não era nem um soldado. Ele olha para o gigante, olha a visão dele. Quem é esse incircunciso? Quem é esse fora da aliança? Quem é esse para afrontar o Deus vivo? E é em nome desse Deus vivo que eu vou contra ti, Golias. Vou arrancar a sua cabeça. Ah, queridos, a visão faz toda a diferença. Porque se a nossa visão estiver distorcida, nós não vamos saber valorizar as coisas. Eles valorizaram em excesso o Golias. Davi valorizou o Deus Todo-Poderoso. Ele podia até dizer, Golias, você tem poder, mas o meu Deus tem todo o poder. Quer lidar contra a ansiedade? Ela vai vir contra a nossa fé. Nós vamos vencê-la assim, queridos, mudando a nossa visão. Lembra dos espias, gente? Quando foram, olha a questão de visão. Olha a questão de colocar valor na coisa certa para banir a ansiedade do nosso coração. Os espias, queridos, quando eles foram ver a terra prometida, eles voltaram falando, nossa, eles são é um exército, mas igual um gafanhoto, eles falavam desse jeito. Que o povo que estava habitando a terra era filho de Anak, de gigante, e eles eram como gafanhoto, preste bem atenção, aos nossos olhos. Ou seja, eles eram numerosos, porque gafanhoto só anda em bando, né, gente, em chame. E nós assim éramos aos olhos deles. Presta atenção, ele só enxergava valor, não tinha problema nenhum em se enxergar como um gafanhoto. Gente, essa tarde Deus me falou isso. O problema não foi se enxergar como gafanhoto. O problema é que quando eles enxergavam o exército do inimigo, os gigantes, eles viam como o potencial de um gafanhoto para os destruir. Mas quando eles se viam como um gafanhoto, eles se viam como um povo que ia ser destruído. A questão era que eles estavam, não eram os gafanhotos, não é se comparar ao gafanhoto. O problema, queridos, era não saber a força que possuía o gafanhoto. Se eles também eram como gafanhoto, então eles tinham força para destruir eles. Mas a visão deles, o valor só estava nos gigantes. E aí a ansiedade tomou o coração deles e eles chegam lá e somente 2 tiveram a visão. Não deixou que a ansiedade tomasse, a preocupação tomasse o coração deles, queridos. Qual é a nossa visão? O que é que a ansiedade tem tentado fazer com a nossa fé? E o que é que nós, aonde é que nós temos colocado valor? Na fome e sede de justiça? Ou na fome e sede por coisas terrenas? Queridos, a ansiedade pode levar a gente a tirar valor da eternidade e colocar nas coisas terrenas. Em nome do Senhor Jesus. Que isso não aconteça comigo e com você. Que a gente saiba colocar, queridos, valor na coisa certa, a eternidade. Tudo nessa terra, todos os valores são efêmeros, mas a eternidade com Deus, queridos, não tem preço. Não abra mão, não abra mão. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, toda a ansiedade que tem açoitado o coração da igreja é dissipado em nome de Jesus. A gente até pode ser gafanhoto, mas é com potencial para destruir a ansiedade. Amém? Glória a Deus. Queridos, os soldados de Saul já dei isso. E outra coisa, lembra de Pedro? Quando ele viu Jesus andando sobre as águas. Todo mundo, né? Os discípulos todos viram. Sabe, gente, olha o que a ansiedade faz. É um fantasma. Gente, era a solução do problema. Era Jesus. Era Jesus que estava vindo sobre as águas. E eles viram o quê? Um fantasma. Olha,
A ansiedade tem a capacidade de distorcer a nossa visão. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite a unção que vem sobre a igreja, queridos, era para que a gente aprenda a enxergar e não ver problema no lugar de solução. Quantas vezes, queridos, eu estou no salão, porque esse cabelo aqui não é liso assim não, viu, gente? Quantas vezes eu estou no salão e eu ouço meninas, principalmente mulheres, reclamando dos filhos, do marido, e eu aconselho pela graça de Deus. E um dia eu tive que chamar a atenção de uma, bem discretamente, e falei com ela: olha, o seu problema é sonho de muitas mulheres. O seu problema, cuidado com o que você reclama. Porque o seu problema pode ser sonho de muitas mulheres. E homens também, cuidado. Não reclame das suas esposas, dos filhos. Porque eu aconselho muitos homens que, no estalar de dedo, está querendo um problema desse para ele. Uma esposa, principalmente aqui nessa solidão. Cuidado. Estou falando sério. Então não reclama. Cuida. Não é? Que o seu problema é sonho de muitos. Amém, gente? Depende de onde a gente coloca valor. Quem sabe você olha para sua esposa e fala assim: não, você não é problema, você é solução. Amém? A visão, queridos, a visão que nós temos pode aumentar a ansiedade ou pode levá-los a vencer. A visão que nós temos, queridos, pode aumentar a nossa fé ou diminuí-la. A visão que nós temos, queridos, pode levar a gente a passar a vida se sacrificando, perdendo valores eternos em troca de valores efêmeros, valores passageiros. Ponto 3. Não se preocupe, porque Deus é a sua provisão. Ah, queridos, essa é uma verdade. Sabe de quem que eu lembro quando eu estava em termos de provisão? Eu sei que a gente sempre lembra de Abraão. Eu lembrei do filho pródigo. Porque nós estamos falando de ansiedade. E como que ela vai contra a nossa fé. E a provisão é uma delas. Porque a ansiedade, como eu disse, ela é excesso de futuro no presente. A ansiedade, ela é a dor do futuro. Quando Jesus aqui falou sobre a ansiedade, mas se você observar, todas as vezes que alguém vem me aconselhar: Eliane, eu estou com ansiedade, eu falo: então, peraí, não é ansiedade. Você toma o seu remedinho para ansiedade, eu vou tratar do controle. Porque toda pessoa ansiosa, ela é controladora. Toda pessoa, eu falo isso, gente, sem erro sabe? Sem hesitar. Toda pessoa ansiosa, ela é controladora. E a hora que ela perde o controle, a crise de ansiedade instala. Tanto é que Jesus aqui, ele trata da ansiedade tirando o controle da nossa mão. Quem é de vocês, por mais ansioso que tem, pode acrescentar dias à sua vida? Tirou o controle da nossa mão. É ou não é? É ou não é? E eu lembro aqui do filho pródigo. Por que eu lembro do filho pródigo? Porque nós estamos falando de valores internos e valores externos. Nós estamos falando de reino de Deus. E reino de Deus é governo. Reino é sistema de governo. Existe governo democrático, republicano. Existe os que são, ditadores. Mas reino também é sistema de governo. E o filho pródigo, a ansiedade bateu no coração dele. E o desejo pelas coisas deste mundo, para a riqueza, para ter a liberdade, para fazer o que ele queria, ele quis sair do controle de Deus. Ele quis sair debaixo do governo do Pai. E aí, querido, sabe o que aconteceu? Ele gastou tudo que ele tinha. Ao invés de trazer acréscimo sobre a vida dele, o que aconteceu, gente? Ele começou a perder. Ele começou a perder tudo. E foi a ansiedade, o desejo pelas coisas desse mundo que levou ele a pedir uma herança, algo que ele não tinha nem direito. E o pai deu. Mas sabe, queridos, quando foi que ele deu um chute na ansiedade? Você sabe quando foi
que a provisão entrou na vida dele, mesmo depois dele ter gastado tudo, ter tido muito dinheiro, ter feito o pai sofrer e ele mesmo sofrido, foi quando ele lembrou de uma coisa. Ele lembrou aonde que é a fonte de provisão: na casa do meu pai, na casa do meu pai, na casa do meu pai. Quando ele lembrou da paternidade, quando ele lembrou de quem ele era, ele disse: eu vou voltar para casa, porque na casa do meu pai, até os trabalhadores dele têm sustento, têm comida, têm provisão. Foi aí, querido, que ele arrancou a ansiedade, a ganância do coração dele, quando ele lembrou de quem ele era filho. Por isso que Jesus fala no capítulo 6, olha as aves, mas lembre-se de uma coisa: se eu cuido delas, não vou cuidar de vocês que são filhos? Eu não sei o que você está passando, se é escassez, se é ansiedade, se é preocupação, mas lembre-se de uma coisa: você é filho. Nós somos filhos, e o nosso Deus tem para suprir as nossas necessidades. É Ele que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Queridos, e foi o filho pródigo ali, naquele momento tão difícil da vida dele, de tanta escassez, que ele olha, querido, e vê: eu vou voltar para casa. Para onde é que você tem que voltar? O que é que você tem que voltar nessa noite? Você tem que voltar o seu olhar? Você tem que aprender, voltar o seu olhar para as coisas que realmente têm valor na sua vida? Para onde é que nós temos que voltar nesta noite? É a palavra de Deus para nós. Ele sabia que ele tinha que voltar. Ele sabia que ele tinha valorizado a coisa errada. Ele sabia que ele havia desprezado a casa do pai. Ele sabia, queridos, ele conseguiu entender isso. E sabe, meus queridos, se é uma das coisas que eu aprecio, é quando uma pessoa reconhece que errou. Esse é o começo para todas as coisas na nossa vida. Voltar o olhar, reconhecer quem nós somos filhos. E tem outra coisa: quando a gente toma todas essas posturas de valorizar a coisa certa, de olhar para a coisa certa, ter a visão de Deus, sabe o que acontece? Aí sim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Aí sim, essa é as etapas de quem busca o reino de Deus. Ele tem a visão voltada para a palavra, ele conhece o que é dito a respeito dele, ele reconhece que é filho de Deus, queridos. E aí ele consegue vencer a ansiedade. Só assim que ele faz. Ele pega e fala: olha, eu aprendi a colocar o valor nas coisas certas. Eu aprendi de quem eu sou filho. E por isso, agora sim, a ansiedade não vai ter domínio sobre o meu coração. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O acréscimo, queridos, vem de Deus. O acréscimo vem de Deus. Vem de buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Acréscimo, investimento. Busca e o investimento vai ser acrescentado. E se nós não buscarmos em primeiro lugar reino, como eu disse aqui, é governo, é sistema de governo. Reino é sistema de governo. Seja feita na terra como no céu. Quando nós entendemos isso, queridos, nós não fazemos nada sem orar. Nós não fazemos nada sem direcionamento de Deus. Ô, gente, o crente que ora, dá até raiva fazer negócio com ele. Sabe por quê? Que você está doido para vender, eu ainda vou orar mais um mês. Estou te falando sério. Quem quer andar na direção de Deus é assim. Às vezes dá até raiva de fazer. Para me dar um passo assim. Às vezes o Adi tem que falar: Eline, pelo amor de Deus, move, minha filha, move. Move, a filha tem que andar. Eu falo: eu não quero mover enquanto Deus não me dá uma direção.
Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos será acrescentada. E ele ainda diz, olha aqui como ele tira o controle da nossa mão. Ele fala o seguinte: quem é de vós que por mais ansioso que vocês estejam, vocês não podem acrescentar nem mais um dia, gente, de vida? É aí que ele toma o controle da nossa mão. Se a gente quiser ficar livre de uma vida de ansiedade, sem preocupação, hoje é noite de você entregar o controle na mão de Deus. E falar: Senhor, eu me submeto ao seu governo. Olha, quando eu estou, às vezes, aconselhando pessoas, e eu já tive uma pessoa aconselhando sobre ansiedade, já tinha tomado tudo quanto é tipo de remédio, eu literalmente peguei o controle remoto, entreguei na mão dessa pessoa e falei: me entrega. Entrega. Você sabia que a pessoa ficou uns 30 minutos naquela demanda? Gente, o mundo espiritual, ele é muito real. Eu falei: entrega o controle para Deus. Se você quer tratar da ansiedade, entrega o controle para Deus. Ele tem o controle da nossa vida. Ele tem o controle da situação. E eu vou contar algo para você. Eu me lembro que quando os meus filhos estavam ainda criança, isso vai servir para alguém aqui. Eu tinha uma ansiedade no meu coração, uma preocupação. Meu Deus, eu quero muito que eles façam faculdades. Mas aqui todo mundo sabe que é muito caro. Muito caro. Hoje um está com 32, o outro está com 25. E os dois fizeram faculdade, graças a Deus. E aí, um dia eu fazendo caminhada, e isso me apertava o coração. Eu falava: Senhor, eu quero tanto que os meus filhos façam uma faculdade. Aí, queridos, eu entrei, ainda havia o Christmas Tree Shop, e aquilo começou a ser uma ansiedade tão grande no meu coração. Eu comecei a me sentir tão para baixo. Nossa, tanto tempo aqui, eu não vou conseguir enviar meus filhos para a faculdade. E aqui foi entrando, o diabo foi trazendo aquilo, queridos, dentro do meu coração, e aquilo foi criando um tamanho gigantesco, a ponto de eu me colocar para baixo, de eu duvidar da provisão de Deus. Aí eu entro no Christmas Tree Shop, queridos, para comprar uma água. Estava fazendo caminhada, e eles sempre tinham aqueles cases, né, assim no meio. E eu entrei, na hora que eu peguei uma água e fui pro caixa, tinha um livrinho assim, pequenininho, do lado, e estava escrito assim, friend. Aí eu peguei, abri, estava escrito assim: você não precisa saber aonde você vai chegar, se você tem certeza que eu estou contigo. Fé é isso, queridos. Abraão, quando sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para uma terra distante que eu te mostrarei, ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Ele não sabia nem para onde que ele estava indo, mas pela fé, queridos, foi pela fé, ele decidiu a sair. Jesus começa o capítulo 6 dizendo: observem, olhem as aves do céu. Sabe o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas que eu espero. Eu espero. Isso é fé. E isso, queridos, acaba com qualquer ansiedade. É você crer que Deus é seu Pai, é nosso Pai, e Ele tem todo o suprimento para nós. Queridos, o time de louvor pode subir, porque falta 3 minutos para me encerrar. Visão, valor, provisão. Jesus tira o controle da nossa mão nessa noite. Jesus tira o controle da mão da igreja. Não tem outra maneira de se lidar com ansiedade a não ser abrir mão, queridos. Abrir mão do controle. Entender que você é filho de Deus. E que tudo que acontecer na nossa vida é porque Ele permite. Eu gostaria de terminar com 2 Coríntios 9:8, que diz assim: e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja
acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem de boa obra. Sabe o que vai fazer a gente transbordar? É as obras, aquilo que Jesus falou no capítulo 5. Eu digo assim, e as internas: justiça, sede de justiça, chorar e esperar que quando as lágrimas tomaram nossos olhos por causa da situação da vida, sabendo que o consolo vem do Espírito Santo de Deus. Essa é a palavra liberada para os que choram nessa noite. Consolo vindo de Deus. A palavra liberada para quem está em apuros financeiros. A palavra liberada, Ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Queridos, essa semana, quando essa palavra moía o meu coração, eu parei no parking lot do McDonald's, e eu vi aqueles pássaros do Cape Seagulls comendo batatinha. Lembra, as pessoas deixam cair. O Espírito Santo falou assim comigo: Eliene, hoje eles acordaram com vontade de comer McDonald's, e eu estou suprindo para eles. E se eu estou preocupada em dar French fries McDonald's para os pássaros, o que eu não vou fazer sobre a sua vida? O que eu não vou fazer sobre a vida da igreja? Quando eu vi aquilo, eu falei: Jesus, é verdade. Gente, talvez seja coisa da minha cabeça, mas falou assim: hoje eles acordaram com vontade de comer McDonald's. Deus cuida de nós. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, que pensamos. Ele é que sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Ele é que sabe que pensamento tem a respeito dessa igreja. Queridos, e o nosso olhar não está no gigante. O nosso olhar está no nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E por isso esse é ano de avançar como igreja. Avançar, queridos. A ponto disso aqui, eu não sei mais que parede vai quebrar, mas isso aqui vai ser pequeno. É pela fé. Ele está dizendo nessa noite: se você largar o controle, eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Infinitamente mais. Hoje é noite de deixar, queridos, o controle no altar do Senhor. Hoje é dia de dizer: Senhor, eu confio, eu abro mão, Senhor. Se você tem buscado por justiça, e olha, outra coisa também que eu preciso compartilhar com vocês aqui. Eu questiono assim, eu converso, olha, eles falam assim: menina, eu te encontrei outro dia, passei por você no carro, você parece uma doida. Você conversa sozinho o tempo todo. Meu marido falou comigo, eu passei e vi. Você conversando, eu olhei e falei: gente, mas não tem ninguém do lado dela. E eu conversando com Deus, porque as coisas doem em mim. Eu falei: Senhor, a gente paga imposto. Não todo mundo, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão acusando a gente, fala que é isso, aquilo, toma o emprego dos outros, que a gente que é imigrante não paga imposto. Eu falei: não é todo mundo assim, a gente paga imposto, Senhor. Muitos pagam sim. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: Eliene, para de bobagem. Não deixe isso tomar o seu coração, não. Porque um dia chegaram perto de mim e falaram: eles não pagam imposto. Mas não foi, gente. Acusaram Jesus disso. E Jesus falou assim: ó, Pedro, vai lá. Senhor, ele falou: vai lá na boca do peixe. Vai pescar, Pedro. Que eu vou mostrar para este povo que a gente faz sim. Agora me explica como que ele pegou o peixe que tinha moeda na boca, gente. Isso é o cuidado de Deus. Aí eu descansei meu coração. Ô Senhor, estão acusando a gente, falam que a gente paga. Deus disse: eu vou cuidar. E a palavra que Deus disse foi: eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Eu
vou cuidar. Queridos, e eu vou falar aqui porque eu acredito. Eu acredito no poder de Deus. Algo muito bom está para acontecer. Porque Jesus, querido, foi imigrante. Ele foi corrido para o Egito. Nos 2 primeiros anos de vida. Foi lá numa terra estrangeira. Eu creio. Ele é o Deus dos órfãos, das viúvas e do peregrino, do imigrante. Tira toda a ansiedade do seu coração. Ele conhece a nossa dor. Ele conhece a nossa dor. Ele também foi imigrante. E nessa noite Ele quer limpar a ansiedade do coração de muitos que estão aqui preocupados. O dia de amanhã pertence a Ele. O amanhã, queridos, o amanhã. Se a gente deixar a ansiedade tomar o nosso amanhã, queridos, a nossa força será pequena. Mas em nome do Senhor Jesus, nessa noite, a gente entrega o controle. A gente entrega o controle para aquele que não só tem poder, mas tem todo o poder sobre a vida dessa igreja. Todo o poder para inclinar corações de reis, para mudar leis, para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos e pedimos. Se você quiser depositar o controle na mão de Deus nessa noite e colocar o governo dele e falar: Senhor, governa a minha vida, governa a minha vida, governa a minha vida. Os pastores vêm aqui à frente, eles estarão ungindo você. E você entrega o controle. Entrega nessa noite que é à frente do seu coração. Entrega toda a preocupação, toda a ansiedade que está no seu coração nessa noite. Eu gostaria que os pastores, os intercessores viessem aqui para frente. E eles estarão trazendo, simbolicamente, entregando no altar do Senhor. E falando: Senhor, o Senhor é melhor juiz do que nós. O Senhor é provedor. O Senhor sabe de todas as coisas. Que Deus te abençoe. Que nessa noite o seu coração seja liberto de toda ansiedade, de toda preocupação. Amém? Que Deus te abençoe.